Bom, gente, estou saindo da academia agora. Eu queria fazer um comentário sobre uma coisinha. Então, quero complementar um vídeo que eu fiz esses dias sobre reposição hormonal. Então, eu quero falar especificamente da tireoide. O hormônio TSH, que é um hormônio que a tireoide produz, que é um hormônio que a hipófise produz, para estimular a tireoide produzir T3 e T4, ele pode sofrer uma variação de até 50% do seu valor normal, tá? Então, por exemplo, indivíduos que tem um TSH de 2, ele pode eventualmente ter um TSH de 3 e ter um TSH de 1 no exame laboratorial, e isso não caracterizar ainda uma patologia. Você vai observar isso quando você vê esse aumento, essa alteração, quando ela é acima de 100 até 200% num único exame, ou você acompanha esse paciente nos próximos 3 a 6 meses e vê a evolução desse exame. A tendência é que ele volte a ficar novamente perto do 2. Por que eu estou te falando isso? Existe uma tendência agora de alguns profissionais estarem o quê? O indivíduo tem um TSH de 2 e veem que ele tem um TSH de 4 ou 5, que é muito perto do valor de máximo, né, de produção, e já estão tratando como hipotireoidismo subclínico, tá? O hipotireoidismo subclínico é um hipotireoidismo que você vê uma alteração leve no laboratório, mas não uma alteração fugindo dos padrões de normalidade do laboratório e sem sintomas. Então, eles consideram um hipotireoidismo subclínico. Você pega um indivíduo que tem um TSH acima de 5, por exemplo, 6, 7, 8, até 10, né? A Sociedade Americana preconiza até 10. Você tem que ter cautela para tratar. Ainda não é recomendável tratar, só em casos específicos, quando há anticorpos positivos, né, garantindo que aquele indivíduo está desencadeando uma doença chamada Hashimoto. Então, indivíduos que têm TSH levemente alto, até 10, precisa ser muito bem pensado se você vai iniciar o tratamento ou não, porque uma vez iniciado, a retirada desse hormônio ela é muito delicada, tá? Então, nós temos outra coisa também que eu quero levar em consideração. Nós temos uma quantidade de população, tá? Uma gama de indivíduos que tem o TSH familiar alto. Tá? Então você vai ver o padrão dos familiares dele, pai, avós, tios, né? Você vai perceber que eles têm um TSH geralmente próximo do limite superior ou até um pouquinho maior, até 6 ou 7. Quer dizer, e produzem hormônios tireoidianos normalmente, né? Então tem muita gente tratando isso, mas isso é um padrão familiar. Isso é um padrão que vem carregando, que eles vêm carregando no seu código genético. Então é uma característica daquela família. Então você não vai tratar, ele não tem um hipotireoidismo subclínico. Ele faz parte de uma população que tem o TSH familiar alto, tá? Ou familiar, depende aí como você quer falar. Então esses indivíduos eles não precisam ser tratados, tá? A não ser em casos esporádicos, que nem eu te falei anteriormente, que haja sintomas, né? E também haja anticorpos positivos, quer dizer, esse indivíduo está produzindo anticorpos contra a tua própria tireoide, destruindo-a e levando ele a ter um hipotireoidismo, que se chama doença de Hashimoto, tá? Que é uma tireoidite crônica. E um outro fator que eu quero levar em conta aqui também é o seguinte: como eu já lido com tireoide há mais de 13 anos, né? Então, mais de 13 não, 13, 14 anos, então existe uma tendência, tá? De alguns indivíduos fazerem oscilações nos hormônios tireoidianos temporárias devido ao quê? Alguns fatores externos, né? Então esgotamento, cansaço, né? Alimentar também, isso pode ser causado, né? Algumas alterações no hormônio tireoidiano. Outra coisa também é que assim, o que eu vejo na prática nesses anos todos é o seguinte: o indivíduo que tem um TSH de 3 ou 4 e eventualmente ele vem com TSH de 6, 7, né? Quer dizer, provavelmente 100, 200% alterado, a maioria deles vai evoluir para o hipotireoidismo, né? Então provavelmente ele não tem hipotireoidismo subclínico, ele está desencadeando o hipotireoidismo. Então é uma questão de tempo para esse indivíduo entrar na patologia em si, tá? Então ele não tem hipotireoidismo ou tireoidite subclínica, para mim nada mais é do que um indivíduo que está entrando no hipotireoidismo, né? Então, espero que fique a dica para vocês. Não se trata exame, se trata paciente. A gente não trata o indivíduo baseado em exame, a gente trata o indivíduo baseado no que ele sente também. O quadro clínico, a clínica é muito importante, tá? Senão eu acabo fazendo iatrogenia e tendo uma conduta muitas vezes antiética com o meu paciente, tá? Expondo ele a tratamentos desnecessários e a gastos desnecessários.
Então, fica aqui a dica, então, vou resumir. Tireoidite de Hashimoto, geralmente, cursa com anticorpo positivo. Tireoidite subclínica ou hipotireoidismo subclínico é um período onde o indivíduo está para desencadear o hipotireoidismo, tá? Então, se você for iniciar o tratamento, você tem que avaliar isso. Terceiro ponto, existem indivíduos que têm TSH alto familiar, então tem que ser levado em conta. Então você tem que fazer um screening, né, de todos os familiares, perguntar se alguns dos familiares têm esse exame, tentar fazer com que ele traga para você esses exames para você poder dar uma olhada, e se não tiver, você pode fazer uma solicitação para ele, né, chamando esses pacientes para vir no teu consultório ou pedindo para que o teu paciente consiga o resultado deles, né? Então o TSH alto familiar é normal, é comum de se ver, não é tão incomum assim, e não se trata TSH alto familiar, tá ok? Então fica aqui a dica, um abraço a todos.